Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu alguém acusar a Igreja Católica de idólatra ou dizer que nós católicos adoramos imagens, que nós adoramos aos santos ou à Virgem Maria. E hoje a gente vai colocar uma pedra nesse assunto de uma vez por todas. Se você, assim como eu, já ouviu alguém falando algo desse tipo, então já deixa o teu like aqui logo no começo desse vídeo. Eu peço que você fique até o final para que a gente possa colocar um fim nessa história, nesse assunto de uma vez por todas, para que você comece a entender o que de fato é a devoção aos santos e à Virgem Maria, se isso é uma idolatria ou não, se nós somos idólatras, nós católicos somos idólatras ou não. Fala pessoal, a paz de Cristo, o amor de Maria. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou pregador, faço parte do Ministério de Pregação da Missão Colo de Mãe. E hoje a gente vai colocar logo uma pedra nesse assunto, a gente vai tentar esclarecer de uma vez se nós de fato adoramos imagens ou se nós adoramos os santos e Nossa Senhora. E eu queria justamente aproveitar para falar nesse assunto agora no mês de maio, justamente porque nós estamos no mês dedicado a Nossa Senhora. Para quem ainda não viu, nesses últimos dias eu tenho postado vários vídeos a respeito desse assunto, falando sobre Nossa Senhora, falando sobre a devoção ao Imaculado Coração, falando sobre o Santo Rosário. E pensando nisso eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque nós católicos a gente sofre esse tipo de acusação constantemente, principalmente a respeito de Nossa Senhora, quanto ao amor que nós temos pela Virgem Maria. E por causa disso a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Bem, para a gente começar a entender a respeito desse assunto, a gente precisa separar, dividir um pouco os tipos de culto. A igreja divide os tipos de culto que nós celebramos em três. O primeiro é o culto de latria. Para quem não sabe, latria vem da palavra adoração, ou seja, adorar. E, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é o primeiro ato de virtude da religião. Esse culto de latria ele é exclusivamente para Deus, tá? Nós só podemos adorar a Deus. E por causa disso, o culto de latria é exclusivo para Deus. É quando nós reconhecemos Ele como nosso Deus, como nosso Salvador, nosso Redentor, dono de todas as coisas que existem, e quando nós reconhecemos em nós a nossa miséria também. Nos reconhecemos pequenos e humilhados diante da grandeza de Deus e do poder de Deus. O segundo tipo de culto é o culto de dulia. Tá? A palavra dulia vem de honrar ou venerar, e é o culto que nós prestamos aos santos. Sempre que a gente tem uma celebração, uma festa ou algo do gênero para os santos, é uma veneração, é uma honra, portanto é um culto de dulia. E além do culto de dulia e de latria, existe também o culto de hiperdulia. Esse culto de hiperdulia ele é superior ao culto de dulia, ou seja, é mais do que honrar e venerar. No entanto, ainda é infinitamente abaixo da adoração. Então, não é um culto de latria. Primeiro de tudo, existem esses três tipos de culto: latria, dulia e hiperdulia. E agora a gente vai entender mais detalhadamente cada um deles. Primeiro, quanto ao culto de latria. Nós pecamos contra Deus quando nós adoramos algo no lugar de Deus. Quando nós cultuamos, ou seja, quando nós fazemos um culto de latria a algo ou alguém ou alguma coisa que não é o nosso Deus. Então, quando isso acontece, nós cometemos o pecado de idolatria, ou seja, nós prestamos um culto de latria a um ídolo, ou seja, nós adoramos um ídolo. E essa palavra ídolo, o que é que significa, né? Ídolo é um objeto ou uma estátua cultuada como Deus ou como uma deusa, na qual se julga ter um espírito. Então, nos povos antigos, nos povos pagãos, era comum eles esculpirem uma imagem de um bode, de um boi, de um animal qualquer ou de uma pessoa e começar a acreditar que dentro daquela estátua existia um espírito, uma entidade, e eles começavam a cultuar aquilo como sendo Deus ou deusa deles. O que de fato, gente, não acontece na Igreja Católica, tá? Nós não cultuamos a Virgem Maria como deusa, nem os demais santos como deuses. E nas imagens, nós não cremos que dentro dela existe um espírito. Estou com a imagem de Nossa Senhora aqui, inclusive, da qual eu tenho uma veneração profunda, tenho um respeito muito grande por essa imagem, mas eu sei que aqui não tem um espírito aqui dentro, tá? Não existe, isso aqui é uma representação de Nossa Senhora. Já no culto de dulia, que é justamente o culto que nós prestamos aos santos, tá? Trata-se do culto devido às pessoas cujo heroísmo, ou seja, cuja santidade comprovada os coloca como exemplos a serem seguidos.
Então, quando nós vemos, por exemplo, Santo Agostinho, ou quando nós temos São Felipe Neri, quando nós temos São João Paulo II, são homens e mulheres que, em sua vida, tiveram a atitude heróica de viver radicalmente a santidade. E por viver a santidade, inclusive eu falei isso no último vídeo, eles se tornaram tão intimamente ligados a Deus, estão tão unidos, tão substancialmente unidos a Deus, alcançaram um nível de comunhão com Deus tão elevado que nós, pecadores, precisamos imitá-los. Nós precisamos seguir o exemplo desses homens e mulheres heróicos, né? Que são heróis de verdade. E a origem desse culto de Idulia, dessa veneração e dessa honra aos santos, tem uma grande influência dos primeiros mártires, tá? Os homens e mulheres que deram a vida por Jesus logo no começo da igreja, na igreja primitiva, em que a perseguição à igreja católica era terrível. Terrível. As pessoas morriam simplesmente por ser católicas, simplesmente por acreditarem em Deus, simplesmente por serem cristãs. Então a origem do culto de Idulia ele é muito antigo, ele é muito primitivo. Né? E o que é que acontece? Quando martirizavam um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, começava a se celebrar o aniversário de vida eterna daquela pessoa. Então, o ano em que ela morria era celebrado, melhor, o dia em que ela morria era celebrado anualmente. Então começou-se aí o culto aos santos. Quanto ao culto de hiperdulia, esse culto, como eu falei logo no começo, ele é superior à dulia, ou seja, é mais do que uma simples veneração, é mais do que uma simples honra, mas ainda é muito abaixo da latria, então não chega a ser adoração, tá? Nós não adoramos. O culto de hiperdulia, ele é um culto devido especialmente à Mãe Santíssima, a Maria Santíssima Mãe de Deus. E por que ela recebe essa devoção especial, né? Superior a todos os santos e todos os anjos? Porque, primeiro, Maria ela é corredentora. Eu deixei isso claro em outros vídeos que a gente fez agora, recentemente, essa semana. Que Maria ela participa ativamente da salvação da humanidade. Porque ela deu um sim, ela disse um sim que salvou o mundo. O sim de Nossa Senhora durante a Anunciação foi a esperança de todos os profetas. Todos os profetas esperavam por isso. E foi ali que iniciou-se a salvação da humanidade. Então Maria sim, ela é corredentora. São Luís Maria Grignion de Montfort repete isso insistentemente no Tratado da Verdadeira Devoção. Outra coisa, que Maria foi venerada pelo próprio arcanjo São Gabriel. Quando ele vai fazer a anunciação, ele sauda Nossa Senhora com um baita elogio. Ele diz: ave cheia de graça, que é caritomene. Inclusive, esses assuntos eu estou passando bem rápido porque a gente já falou em outros vídeos. Tá? E por último, porque ela está unida a Cristo por um vínculo muito estreito e que basicamente é indissociável. Como a gente sabe, Maria é a Theotokos, ela é a mãe de Deus. Porque a natureza divina e humana de Jesus não se separa, é a união hipostática de Jesus. Portanto, Maria é mãe de Deus e esse vínculo é estreito demais para ser considerado um vínculo qualquer, uma união qualquer. E por causa disso nós sabemos que Maria ela está acima de todos os santos. São Luís Maria Grignion de Montfort tem uma frase que eu acho perfeita, que ele diz que um suspiro de Nossa Senhora por um pecador causa mais medo em Satanás do que a oração de todos os santos juntos. Então, vocês vejam, um suspiro de Nossa Senhora por um pecador. Então, é muito amor. Ou seja, Nossa Senhora teve um coração capaz de amar. Além dos corações, além dos outros corações, assim, muito acima, muito elevada. Por causa disso, ela recebe o culto de hiperdulia. Mas, afinal de contas, nós católicos, nós adoramos imagens? E a resposta curta e rápida para isso é não, nós não adoramos imagens. Mas, por um certo ponto, entendo a acusação. Tá? O embasamento para essa acusação de que nós católicos adoramos imagens vem do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até o versículo 5, em que Deus fala: não farás para ti, povo de Israel, não faça para ti imagem esculpida de criatura nenhuma, de nada. E, gente, entenda, a igreja nunca ocultou esse texto, tá? Nunca, de forma alguma, ela ocultou ou ocultaria um texto como esse. Mas a verdade é que nenhum texto
das Sagradas Escrituras pode ser interpretado de forma isolada. Tá? Nenhum texto, nada. O que você pegar na passagem, melhor, o que você pegar na Bíblia, você não pode simplesmente interpretar aquilo isoladamente. Você precisa ver o contexto de toda a Sagrada Escritura, de toda a história do povo de Deus para que você entenda. Porque caso contrário, olha a loucura. Se Deus proíbe as imagens, porque o próprio Deus pede a construção de imagens. Se a gente for ver nos versículos um pouco mais à frente, né? Eu coloquei aqui primeiro números, né? Mas, por exemplo, se a gente olhar no mesmo livro de Êxodo, no versículo 20, de 18 em diante, Deus pede a construção de imagens. Deus pede a construção de imagens. Em Êxodo 25, ele pede a construção de querubins para ser colocado na tampa da Arca da Aliança. 2 querubins, a imagem já é conhecida, a gente conhece. Inclusive, eu tenho aqui, ó, eu usei esse livro. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o OBS rapidinho. Tá, eu usei esse livro. Cara, não vai dar pra ver, deixa eu tentar colocar não. Eu usei esse livro aqui para me basear e escrever isso aqui. Tá aqui, ó. Na Arca da Aliança foram colocados 2 querubins. Tá? Outro exemplo que está lá em Números, no capítulo 21, versículo 8, em que Deus pede para Moisés fazer uma serpente e colocar numa haste. As pessoas eram picadas por serpentes e Moisés foi clamar a Deus. E Deus disse, ó, constrói uma serpente e coloca numa haste para que as pessoas, quando forem picadas, olharem para a serpente ser curada. Deus pediu, Moisés fez assim. Outra passagem está lá em 1 Reis, versículo 6. Deixa eu colocar a tela dividida de novo. Capítulo 6, versículo 23. Onde Deus pede a construção de querubins para ser colocado no templo construído por Salomão. Então vejam, Deus se contradiz, ele proíbe a construção de imagens e manda construir em seguida. Gente, a verdade é que não, tá? A verdade é que assim, como eu falei, a gente não pode interpretar as passagens de forma isolada, porque se a gente faz isso, a gente está cometendo um erro grave. Porque as imagens, tanto as nossas imagens hoje, essas que nós temos e que nós veneramos com muito amor, bem como aquelas que Deus pediu para serem feitas no Antigo Testamento, elas têm um propósito comunicativo, elas servem para comunicar. E essa estratégia é tão útil, tão eficaz, que hoje em dia nós fazemos isso constantemente. E Deus fez também. Deus usou dessa estratégia para comunicar. Por exemplo, você quer fazer um evento, sei lá, divulgar um retiro, você vai colocar lá a foto dos pregadores, você vai colocar uma imagem. Assim, o único propósito é comunicativo, é comunicar. Assim como essas imagens que nós temos, ela tem uma função lógica de comunicação. A proibição que Deus cita no livro de Êxodo está relacionada aos ídolos e não às imagens, tá? A proibição é acerca dos ídolos, ou seja, daquelas esculturas que eu falei para vocês, que eram cultuadas como deuses. E não é o que acontece. Tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou ler aqui o que é que o Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho aqui, fala a respeito das imagens, a veneração às imagens. Tá? Lá no número 2132 diz o seguinte, deixa eu colocar na tela grande aqui. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não adoração, que só compete a Deus. Ou seja, a Igreja Católica, está aqui, gente, é do Catecismo da Igreja Católica, está deixando isso muito claro. Que nós, católicos, não adoramos imagens. Tá? E se estamos adorando, estamos errando. Nós católicos não adoramos imagens. Está no Catecismo da Igreja. Isso que não resta dúvidas para nós. Tá? Agora, infelizmente, existe, claro, o debate, principalmente dos nossos irmãos protestantes. Mas assim, gente, ó, entenda o seguinte. Quando nós veneramos uma imagem, como diz o Catecismo, nós veneramos uma verdade que está sendo representada por ela. Um exemplo, eu tenho aqui a imagem, eu tenho um crucifixo, nesse crucifixo tem a imagem de Jesus crucificado. Veja que o que eu venero aqui não é a estátua, tá? Eu sei que aqui dentro não tem um espírito, mas eu sei que
esta imagem representa a minha salvação. Jesus se ofereceu em sacrifício no meu lugar. Esse lugar aqui devia ser meu, mas Jesus se sacrificou por mim. E essa é uma verdade incontestável, e é isso que eu venero nessa imagem. Tá? Outro exemplo, tem a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que eu já mostrei aqui, um dogma da Igreja Católica, dogma mariano, que eu venero sim, eu venero demais essa verdade, que Maria é Imaculada Conceição, concebida sem pecado original. E assim, todas as imagens católicas, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido o máximo possível esse assunto. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Peço que, se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com outros irmãos, com, enfim, seu grupo de oração. Fique à vontade também para deixar um comentário aqui embaixo. Se você gostou, deixe uma ideia, deixe uma sugestão. Vou ficar muito feliz de ler. É isso, fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.